relação sobre a qualificação profissional. Eu acho que tem um tema muito se perguntou de outros países. Em maio de 2003 foi feito um documento chamado Carta do Recife, que juntou uma série de administrações, praticamente a cúpula do Ministério do Trabalho, recém-impossado, do Ministério da Educação em Recife. E é um documento que é muito útil você buscar, né? A gente pode fornecer depois, que junta exatamente o desenvolvimento local, que é um tema muito importante, que tem surgido muitas discussões sobre a questão do desenvolvimento local. Ou seja, embora o país como um todo tenha muitas dificuldades, alguns locais conseguiram criar polos produtivos porque trabalharam bem dentro da sua realidade, ou às vezes até com a sua dificuldade. É o chamado economia solidária. Pode ser também na economia solidária, mas são os arranjos produtivos locais. Você, né, até a Carta Capital fez uma sequência de matérias financiada pelo BNDES para discutir os chamados arranjos produtivos locais. Então você aproveita uma determinada condição. Então, de repente, lá no Paraná cria um polo de fabricar boné. No outro lugar, lá no sertão de Pernambuco, cria uma série de confecções. Depois a fruta entre a Bahia e Pernambuco. Ou seja, os chamados arranjos produtivos locais têm a ver com a concepção que muitos municípios, ou um conjunto de municípios, acho que tem muito a ver com a questão que ele levanta, até pela região que ele está, que é o desenvolvimento local. Agora, o desenvolvimento local ele tem que estar intimamente ligado à elevação do nível de educação e uma formação profissional que responda a essa necessidade. O complemento que eu quero dizer é o seguinte: no vídeo, quando vocês viram do Senai ali, aqueles jovens daquelas famílias pobres, eles estão tendo uma formação que não é técnica, é uma formação profissional. A formação técnica é aquela dada ao nível do ensino médio. Porque também, às vezes, essas experiências são muito úteis para aquela população, não estou negando isso, mas isso não é uma solução para a sociedade. Ou seja, o ideal é que todos possam ter níveis mais altos de escolaridade e possam também ter acesso à formação profissional de qualidade. Aí, o exemplo da Fiocruz é em nível técnico. Então, esse jovem não vai ter limite, porque ele pode ir para a universidade, ou não, mas ele pode optar. Dura quem não pode optar. Tá certo, a gente já está na reta final do programa. Eu queria pedir as considerações finais de vocês. Gostaria de começar pelo Orlando, e a gente não pôde, Orlando, fazer algumas perguntas que ficaram aqui sobre o Sistema S. Aqui, por exemplo, se você pudesse incluir nas suas considerações finais um e-mail que ficou da Caterine, falando sobre Senai, Senac, perdeu a característica ao se tornar uma instituição paga. Pede para comentar essa situação. Caterine, de que Ela é de Anápolis, Goiás. Boa noite, Caterine. Na realidade, não mudou as características. O Senac, eu vou falar pelo Senac do Rio de Janeiro, ele se modernizou, avançou, mas ele nunca deixou de ser uma instituição privada, desde a sua criação em 1946. O que nós temos procurado fazer é combinar uma ação que é uma ação social direta ou indireta, de grande peso e grande relevância. Esse programa que eu citei há pouco, o Portal do Futuro, é um programa, entre tantos outros, que é subsidiado pela organização ou em ações de parceiros. Já tivemos oportunidade no passado de fazer essa parceria até mesmo com o Ministério do Trabalho, e ações de natureza mercadológica, porque o Senac do Rio de Janeiro, nós consideramos que, como organização de conhecimento, nós não devemos limitar a nossa ação aos níveis operacionais das cadeias produtivas, ou seja, não é só preparar garçom ou cabeleireiro, mas nós hoje continuamos fazendo isso e procurando aprimorar esse processo de aprendizado, mas também chegamos até a consultoria empresarial para grandes executivos, para os postos gerenciais. Então é uma organização que abriu o seu leque, a sua abrangência de ação. Em termos de considerações finais, para poder dar oportunidade aos outros colegas, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado nesse programa. Acho que quem nos ouve, quem nos assiste, que são fundamentalmente professores e professoras, cumprem uma missão que eu não vou falar aqui que é um sacerdócio, porque eu acho que isso acabou caindo ao longo da vida num processo que leva ao demérito dessa ação, mas sem dúvida cumprem uma missão muito importante, que é a missão de começar o processo de desenvolvimento dos cidadãos e cidadãs desse país. Então é um processo que todos nós que já estamos na fase adulta passamos e nos recordamos com grande valor. E acho, acima de tudo, que rever o papel da escola é fundamental. A escola precisa deixar de ser baseada na transmissão do conhecimento, mas tem que ser baseada no aprender e na construção coletiva e do compartilhamento do conhecimento. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Sebastião.
Olha, os dados que eu citei são do Anuário dos Trabalhadores do Diese, que eu acho que todo mundo devia ter uma arma, que todo mundo devia usar na campanha de desarmamento. Essa é a arma do argumento. Eu queria levantar um dado. O Ministério do Trabalho, nesse governo, teve, num bom ano, 130 milhões para gastar com qualificação profissional. No governo passado, chegou a ter quase 500 milhões em 2000, 2001. O Sistema S tem, numa estimativa conservadora, 6 bilhões. Eu acho, o Senai tem 800 escolas. Eu acho, e é verdade, Orlando, a pergunta da moça, não existe praticamente curso gratuito mais no Senai. Muito raro. Os cursos de qualificação foram exterminados, aqueles cursos que passamos todos nós, gerações e gerações. E o Senac também, é praticamente que só tem ensino pago. Quer dizer, então, eu acho até, militantemente dizendo, que é um caso praticamente de bitributação, porque eles têm recursos públicos para fiscais, garantidos desde o Vargas lá até hoje, e são instituições respeitáveis, instituições importantíssimas, com nível técnico altíssimo, poderiam ajudar muito mais se integrar a um esforço de recuperar os níveis de educação e formação profissional no país. Eu queria deixar essa bandeira porque isso foi uma conquista que a Central Única dos Trabalhadores colocou no seu programa em 94 e se espalhou na sociedade. Quer dizer, hoje é tido claro que esses recursos são públicos, não é isso? Eu acho que isso ajudaria muito a resolver os nossos problemas. E nós queríamos depois que o programa divulgasse o nosso site, www.iep.org.br, que tem uma série de informações que podem ser úteis nessa discussão. Tá certo, obrigada. Professora Eunice. Eu gostaria também de agradecer, evidentemente, e dizer que o Plano Nacional de Qualificação, o PNQ, eu trouxe aqui os documentos, vocês encontram isso no nosso site, as diretrizes, a resolução, vários outros materiais da questão de gênero, de diálogo social, que nós temos, e a concepção que nós trabalhamos é a concepção de uma educação para a inclusão social, com a diminuição das desigualdades regionais muito grande nesse país, buscando essa articulação da escolaridade com a qualificação, entendendo como um princípio, o princípio educativo, o trabalho como princípio educativo, buscando considerar as diversidades existentes no país, de gênero, de raça, de classe, de geração, e dizer que a discussão do Plano Nacional de Qualificação, da Política Nacional de Qualificação, era uma perspectiva de construção social, onde nós possamos estar fazendo uma integração de todas as políticas, não só a política de qualificação e educação, mas principalmente com a política de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Muito obrigada, estamos à disposição. Vamos lembrar o site antes de terminar? Pois não. É www.mte.gov.br. Nós também temos um e-mail que a gente responde, que é qualificacão, sem o tio e a cedilha, @mte.gov.br. Estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um Salto para o Futuro. Eu quero agradecer as presenças do Sebastião Lopes Neto, diretor do Centro Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas em São Paulo. Do Orlando Tomé Cordeiro, superintendente de operações do Senac Rio. E da Eunice Léa de Moraes, coordenadora geral de qualificação da Secretaria de Políticas Públicas do Emprego do Ministério do Trabalho. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre economia solidária. Até lá!